Sabe aquela negociação de futebol que não acontece? A gente foca muito nas que dão certo, nos jogadores que chegam, mas e se a história mais interessante for justamente a de uma porta que se fecha? E se fecha com força. É exatamente um caso assim que a gente vai analisar hoje. O assunto é a notícia de que o Flamengo recusou, assim de bate-pronto, uma sondagem do Fluminense pelo Everton Cebolinha. A gente está se baseando em informações do GE e também do portal Saudações Tricolores. E a ideia aqui é ir fundo, não só contar a notícia, mas entender o que está por trás. O que esse não do Flamengo diz sobre a estratégia do clube e por que outros times continuam de olho. E claro, no meio disso tudo, o que o próprio jogador quer para a carreira dele, certo? Vamos organizar os fatos primeiro. O Fluminense foi atrás, de maneira oficial. Sim, procurou tanto o Flamengo quanto o staff do Everton Cebolinha. E a resposta do Flamengo foi, segundo as fontes, um não assim. Imediato. Categórico. Eles afirmaram não ter nenhuma intenção de negociar o atleta nesse momento. E o ponto crucial é que a conversa nem evoluiu, né? Não chegou a virar uma proposta com valores, nada. Nada. Foi uma sondagem que bateu no muro. E a velocidade desse não, pra mim, já é o primeiro grande sinal. Não teve aquele vamos analisar, mande a proposta. Exato. Foi uma recusa instantânea. Pra gente entender essa atitude, a primeira camada, a mais óbvia, é a rivalidade. Claro. Não é qualquer clube, né? É o Fluminense. Reforçar um adversário direto, que você encontra em todas as competições. É uma decisão com um custo simbólico enorme. Mas até que ponto essa ideia de não vender para rival ainda se sustenta hoje? O futebol não é, acima de tudo, um negócio. Se a proposta fosse boa o suficiente, essa barreira da rivalidade não poderia ser quebrada? Poderia, mas a proposta teria que ser, assim, exorbitante, quase recusável. E no caso de Flamengo e Fluminense, a rivalidade é diária, acontece na mesma cidade. Sei. A torcida do Flamengo não perdoaria ver um ativo do clube como o Cebolinha brilhando e decidindo um clássico pelo rival. A pressão seria imensa. Gigantesca. Então a diretoria se protege ao fechar essa porta. É uma decisão que prioriza a paz política e a relação com a arquibancada, sabe? A mensagem é clara: com o nosso rival direto não tem conversa. Entendi. É uma gestão de risco, tanto no campo quanto fora dele. Mas além da rivalidade, tem o lado do campo, a estratégia do time. O Tite conta com ele, mesmo ele não sendo um titular absoluto? Exatamente. E aí a gente entra na segunda camada, a estratégia esportiva. O calendário brasileiro é desumano. Você joga quarta e domingo o ano todo. Nem me fale. Um elenco precisa de profundidade, de peças de reposição de alto nível. E o Cebolinha não é só mais um no banco. Ele tem características muito específicas. O drible curto, a velocidade no 1 contra 1. A finalização de fora da área. Isso! Ele é o plano B perfeito para quebrar defesas fechadas, para mudar o ritmo de um jogo. Ele é um especialista, uma ferramenta que o técnico pode usar em situações bem definidas. Perfeito! É uma ferramenta de luxo. Abrir mão desse jogador no meio da temporada, para qualquer clube já seria complicado. Agora, para um rival direto, é taticamente impensável. Seria como entregar uma das suas melhores armas para o inimigo. A comissão técnica do Tite certamente vetaria isso na hora, pensando na temporada longa que eles têm pela frente. Certo, então temos a rivalidade e a necessidade tática. Mas me parece que a verdadeira fortaleza do Flamengo nessa história é outra, uma que está no papel. A fonte destaca que o contrato dele vai até o final de 2026. E esse é o X da questão no futebol moderno. O maior ativo de um clube não é só o talento do jogador. É a duração do contrato dele. Exato. Com o Cebolinha assinado até 2026, o Flamengo não está apenas numa posição de força. Ele é o dono do jogo. A negociação não existe até que o clube decida que ela existe. Não tem desespero, não tem risco de perdê-lo de graça. Eles controlam o tempo, o preço... E se a porta vai estar aberta ou fechada, como fizeram agora. Ou seja, esse não ao Fluminense foi também uma demonstração de poder para o mercado todo. A mensagem foi: ele é nosso e é nos nossos termos. Precisamente. É o clube exercendo sua soberania contratual. O contrato longo é um escudo. Permite ao Flamengo blindar um ativo, evitar o assédio de rivais e só pensar em venda se for algo astronômico e para um mercado que não seja uma ameaça. Europa, mundo árabe... Isso. Para um rival brasileiro, e especialmente para o Fluminense,
Essa porta está trancada com o cadeado do contrato. Ok, então a porta para o Fluminense está fechada e trancada. Mas eles são os únicos batendo nessa porta? Porque a informação que a gente tem é que há outro interessado. E esse tem uma chave que o Fluminense não tem. A da emoção. Exato. E aqui a história ganha uma nova dimensão muito mais complexa. O Grêmio também monitora a situação. E se o interesse do Fluminense é pragmático, uma oportunidade de mercado, o interesse do Grêmio é outra coisa. Como assim? É emocional, é narrativo. O que você quer dizer com narrativo? Fluminense oferece um projeto esportivo. O Grêmio oferece uma história. A fonte usa termos como retorno com foco no protagonismo e forte identificação com a torcida. Não se trata só de contratar um ponta esquerda. Trata-se de trazer de volta para casa um dos seus. É a narrativa do bom filho a casa torna, que é uma das mais poderosas do futebol, né? Com certeza. Para o Grêmio, a volta do Cebolinha não é só um reforço técnico. É uma injeção de ânimo na torcida, é marketing, é venda de camisa, é reafirmar um ídolo. E essa oferta de legado, de protagonismo, pode ser mais sedutora para o jogador do que uma proposta só tática ou financeira, certo? Sem dúvida, porque mexe com o ego, com o status do atleta. No Flamengo, ele é mais uma estrela numa constelação. Uma peça importante, mais uma entre várias. Essa promessa de ser a referência técnica e emocional é algo que o Fluminense, com o elenco que tem, talvez não pudesse oferecer da mesma forma. O Grêmio não está só sondando um jogador, está oferecendo um trono. E isso nos leva ao epicentro de toda essa questão. Exato. A vontade do próprio Everton Cebolinha. No fim, tudo gira em torno do que ele quer. E a fonte é muito clara sobre a motivação. Busca mais minutos em campo para recuperar seu protagonismo na carreira. Essa frase parece ser a chave para entender tudo, não é? É a ignição de todo o processo. Se o jogador estivesse feliz e satisfeito com o tempo de jogo, essa história nem existiria. O interesse de Fluminense e Grêmio só surge porque eles percebem uma brecha, uma possível insatisfação do atleta. Essa busca por protagonismo é o motor que faz essa engrenagem do mercado girar. Isso nos coloca diante de um dilema clássico na carreira de um jogador de elite: o que vale mais? Ser uma peça importante num time super campeão, mas com menos minutos, ou ser a estrela principal num projeto talvez um pouco menos poderoso, mas onde todos os holofotes estão em você? Exatamente. É o equilíbrio entre o sucesso coletivo e a realização individual. Ganhar títulos é fantástico, mas para muitos atletas a sensação de ser decisivo, de ser o cara do time, é insubstituível. E aparentemente o Cebolinha tá nesse ponto da carreira. Ele já tem grandes títulos, já tá num clube gigante. Agora ele parece querer de volta o sentimento de ser indispensável, algo que ele tinha lá no Grêmio. Ok, então, o Flamengo tem o contrato, tem o poder, e diz não. Mas a vontade do jogador não some, né? O que acontece a partir daí? Um clube pode simplesmente ignorar o desejo de um atleta desse calibre, com salário alto, de querer jogar mais? Isso não gera consequências? Essa é a grande questão. E é onde o não de hoje pode se tornar o problema de amanhã. Manter um jogador de alto investimento no banco, sabendo que ele quer mais espaço, é uma situação delicada. Tem o lado financeiro, para começar. Sim, é um ativo caro que não está entregando seu potencial máximo. E segundo, e talvez mais perigoso, é a gestão do vestiário. Como assim? Um jogador insatisfeito, mesmo que seja profissional e não crie problemas abertamente, pode afetar o ambiente. Entendi. Outros jogadores percebem a situação, pode gerar conversas, pode criar um precedente. Se outro atleta no futuro estiver na mesma situação, ele vai olhar para o caso do Cebolinha e ver como o clube lidou com isso. A diretoria precisa equilibrar o poder do contrato com a necessidade de manter um ambiente saudável. Ignorar completamente a vontade do jogador é arriscado. Muito arriscado. A gente já viu essa história antes, né? Clube que usa a força do contrato para segurar um jogador que quer sair. Como esses casos costumam terminar? Geralmente tem 3 caminhos. O primeiro, e o pior, é o da fritura. O jogador fica encostado. Exato. O clube mantém, ele perde espaço, motivação, o futebol cai e ele se desvaloriza. Péssimo para os dois. O segundo, que é o mais comum,
é o do acordo. O clube segura a onda na primeira janela, mas promete reavaliar na seguinte, negociando uma saída boa para todo mundo. E o terceiro? O terceiro, mais raro, é o da reviravolta. O jogador aproveita as chances que tem, recupera o espaço e a questão da saída morre naturalmente. E o Flamengo aposta nesse terceiro, imagino. Com certeza. Mas o mercado sabe que o segundo é uma possibilidade bem real. Então, ao juntar todas as peças, o que a gente tem não é só um não do Flamengo ao Fluminense. É um embate de forças. De um lado, o poder do Flamengo blindado pelo contrato. Do outro, a ambição de um jogador de elite querendo ser protagonista de novo. E no meio, dois clubes, um com uma proposta pragmática e outro com um apelo emocional fortíssimo. No fundo, esse caso é um retrato perfeito de como o mercado da bola funciona no Brasil hoje. Uma teia complicada. Uma teia complicadíssima, onde se mistura poder de contrato, rivalidade, tática e, no centro de tudo, o desejo humano de um atleta por relevância. A recusa do Flamengo não foi o fim da história. Foi só o primeiro movimento num jogo de xadrez que vai continuar. O conflito de interesses continua ali, latente. Continua. E isso nos leva a uma reflexão final, né? O Flamengo venceu essa batalha inicial com autoridade, mas a guerra pelo futuro do jogador está longe de acabar. Considerando que o desejo dele por protagonismo não vai sumir, a questão que fica não é se haverá novas movimentações, mas quando e como o Flamengo vai lidar com essa pressão na próxima janela. O desafio não é só manter o Everton Cebolinha, é como gerenciar a ambição de uma estrela dentro de um elenco que já é estelar. A forma como eles resolverem isso vai mandar uma mensagem poderosa para todo o vestiário. A recusa de hoje pode ter sido apenas o adiamento de uma decisão que talvez seja inevitável.